bichas, 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 covardes! Olá, eu sou a Mariana. E eu sou o David. Bem-vindas ao Bichas Cobardes, Um programa sobre cobardia e coragem queer em defesa das manas oprimidas, em ataque contra todas as bestas homofóbicas, transfóbicas, lesbofóbicas bifóbicas e pessoas estúpidas em geral. Hoje temos um ligeiro desincronia, Pois és feito. mas para variar temos um tema muito importante, não é? Muito interessante. Qual é que é o tema de hoje, Mariana? O tema de hoje é família. 2 pontos. We are family. Exatamente. É um tópico interessante e muito importante. E para falar sobre ele, temos aqui connosco a Manuela da Amplos. Olá, Manuela, bem-vinda ao programa. Olá, boa noite. Então, a Amplos é uma organização muito interessante que já existe desde quando em Portugal e como é que ela surgiu? Podemos ter assim um enquadramento inicial aqui sobre o programa? Primeiro que tudo, agradecer o convite, Claro. que achei que foi muito simpático. Nós gostamos de ser bichas simpáticas. Exatamente, somos bichas simpáticas. E eu vou passar a ser assim uma coisa sucinta e vou-vos dizer, a Amplos apareceu há 5 anos, foi fundada pela Margarida Faria, com o marido, prontamente apareceram outras mães, e a partir daí foi começando a juntar-se famílias, Sim. pais e mães, com sempre com o mesmo problema, que era, eu tenho um filho homossexual. Na uma mesma filha situação. homossexual, exatamente. E fizemos este ano 5 anos de existência. Sim. Quando se formou a Amplos formou-se por causa da necessidade dos pais se encontrarem com outros pais, de haver uma plataforma para acabar com a ignorância sobre a homossexualidade. Foi essencialmente isso. E depois também criámos um grupo cívico em que nós podemos lutar pelos direitos dos nossos filhos ao lado dos nossos filhos. Nunca em vez de. Sim. Ao lado Isso é muito deles. Isso no ativismo às vezes é uma diferença muito grande. Exato, Nós queremos exato, representar exato. os outros. Não. Nós não estamos lá porque os nossos filhos são pessoas autónomas. Sim. E não precisam que a gente esteja lá. E já crescidos, Já alguns crescidos, não são todos alguns, bebês e crianças. Portanto, nós estamos ao lado deles a lutar pelos direitos que têm que ser iguais aos outros filhos que nós temos e que não são homossexuais. Sim. E caso nisto, quando nós falamos, neste caso da Amplos, o subtítulo da Amplos é Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Associação Sexual. de Mães e Pais pela Sim. Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género. Sim, nós quando falamos disto, às vezes as pessoas ficam a pensar, mães e pais, não me interessa, eu não sou nem uma mãe nem um pai, ou se calhar nem quer ser uma mãe ou um pai, mas nós esquecemos que nós já fomos todos crianças e que já tivemos pessoas que nos deram talvez uma melhor ou uma pior educação e que portanto nós fomos todos Mas vítimas nós também, Amplos, das pessoas que nos educaram. Temos de ser Sim. pais e mães, temos avós. Sim. E portanto... E a pessoa, se for simpatizante, também pode ser a Amplos, não tem Sim, problema. simpatizante. Simpatizante. Simpatizei. Eu gosto da palavra normalmente aliado, que é para não excluir do grupo, normalmente os simpatizantes ficam de fora. Também podem ser aliados. Vou avisar as minhas tias solteiras. Sim. mas então, pronto, esta questão das famílias é uma questão que é universal e que não é só para as pessoas que querem adotar ou querem ter filhos e pronto, desenvolver a parentalidade no futuro. E muitas vezes não é isto molda-nos, isto inspira-nos, isto limita-nos, não é? As pessoas que nos educaram ou que cuidaram de nós. E portanto isto é um tópico que eu acho que é sempre universal. E também há uma coisa muito importante, é também para mostrar que os homossexuais não são de geração espontânea. Têm um pai, uma mãe, irmãos, tios, tias, avós. Nem são um fenómeno recente, não é? Exatamente. Não nasceram assim. É porque as pessoas às vezes esquecem-se que eles têm pai e mãe, têm família atrás deles. E às vezes quando há o insulto, aquele insulto não é só àquela pessoa, é à família que está por trás. Sim. Isso também é muito importante, Okay. as pessoas esquecem-se disso. Amplos fez quantos anos este ano? 5. Fez 5 anos este ano. E eu tenho curiosidade, a primeira pergunta que eu me lembrei foi como é que vocês são abordados? Como é que os pais e as mães chegam a vós? Como é que os descobrem? Qual é que é a abordagem inicial que ele tem? Olha, eu convosco? posso-te falar do meu caso. Eu procurei na internet filhos homossexuais, pais com filhos homossexuais, e aparece-me Amplos. Na altura não estava Literalmente a corresponder a uma necessidade. Exatamente. Eu, por acaso, antes de vir aqui ao programa, estive a procurar o meu primeiro mail que eu mandei para a Amplos. Foi em 2010. Portanto, estou na Amplos há 4 anos. E se calhar fiz aquilo que muitos pais e mães fazem. Mandam o primeiro mail, ao primeiro contacto, contam assim, e tal, estou aqui muito aflita por isto, por isto. E depois há uma resposta
da Amplos, que eu também tive, muito pronta e muito simpática logo a seguir, e depois, ok, isto fica ali arrumadinho, eu não vou já lá. Muitas vezes acontece isto. E eu por acaso reparei que eu só fui à Amplos no mesmo ano, em outubro de 2010. E o Mandou primeiro e-mail contacto? quando? Foi em março de Ok. 2010. Portanto, isto acontece regularmente. Às vezes há pais que vêm muito aflitos, têm ali o primeiro contacto e depois ficam a amadurecer a ideia que eu vou lá, não vou. E há outra coisa que é também importante que as pessoas percebam, que as pessoas quando vão, nós fazemos encontros geralmente mensais. E, Físicos. Sim. O encontro de pais, que a primeira parte é só para pais, não entra mais ninguém. Fazemos o acolhimento a novos pais, pronto, isso que se resume. E depois temos a segunda parte que é, há sempre um convidado e aí é aberto a quem quiser ir assistir. E os pais, quando vão a primeira vez, não são obrigados a ir lá contar nada, Sim, nem participar. falar. Às vezes basta ouvir. A pessoa, se quiser, não quer falar, não quer, pronto, não fala. E os encontros são muito informais, não está lá ninguém a julgar ninguém, nem ninguém que lá está há mais tempo sabe mais. Não sabemos nada, nós não sabemos nada. Entre pares, não é? Exato, Pessoas e na estamos mesma- sempre a aprender, porque há alguém que aparece com uma história e nós, uma abordagem diferente. E, portanto, nós estamos sempre a aprender. E não estamos lá para realmente para julgar ninguém. E a pessoa só fala se quiser. Não é obrigado. Pode estar lá só, olha, gostei muito de vos ouvir. E em que situações é que os pais vêm até vós? Estava a dizer que vem com aflição, não é? Muitas vezes. Sim, Mas sim. que tipo de aflição é que é? Para já porque a pessoa depois por mais liberal que a pessoa seja. Ou que acha que é. Ou que acha que é. Exatamente, o que acha que é. Isto é sempre muito engraçado nos outros. Nós temos uma expectativa para os nossos filhos. Por mais que a gente não queira e acha que eles têm a vida deles, mas há uma expectativa. E há a parte cultural toda. Que nos ensinaram que isto não era bem assim. É como se a gente tivesse uma cassete, não é? E ensinaram-nos, não, isto das pessoas é assim, homem e mulher, casam, têm filhos. E de repente, há uma pessoa que nos é muitíssimo próxima, que é o nosso filho ou a nossa filha, e que nos vem destruir completamente tudo que a gente tínhamos pensado. Portanto, isto é sempre complicado. As pessoas vêm sempre muito confusas, porque têm que reformular até às vezes os próprios afetos, porque têm que pensar, isto é muito estranho, mas ele ou ela não deixam de ser o meu filho ou a minha filha. Sim. Isto tem que ser tudo reformulado. E depois há o medo da discriminação. Isso acontece muito também aos pais que têm muito medo. E agora o que é que lhe vai acontecer? O que é que ele vai apanhar pela frente? Como é que é isto? Há outro fator também que os pais talvez trazem, e ele vai se dar com que gente? Porque as histórias que nos passam do mundo homossexual, portanto LGBT, é assim um bocadinho nebuloso. E eu às vezes digo-me isso às pessoas, basta conhecermos. Eu costumo dizer sempre que eu tenho que agradecer ao meu filho, porque eu aprendi imenso e cresci imenso como pessoa. Porque com certeza eu toda a vida soube que havia homossexuais, não é? Não foi com ele que aprendi que havia homossexuais. Mas deu-me a possibilidade de conhecer jovens que uma pessoa olha e diz, mas qual é a diferença? São pessoas que têm os mesmos sonhos, os mesmos projetos de vida, idênticos. Portanto, e às vezes falta a pessoa conhecer essa parte. Às vezes mas ele vai, ou ela vai estar com quem? Eu às vezes costumo dizer, olha, por exemplo, pode namorar com o meu filho. Como é que depois... E a pessoa, pois. Fica ali concretizado logo Exato. o mundo real. O mundo real, porque às vezes a pessoa está assim um bocadinho no abstrato. E depois é o dizer ao resto da família. Porque o que às vezes acontece é que há famílias que nos chegam a mãe, que o filho disse, a mãe, ok, aquilo está mais ou menos a ficar estruturado, mas ficamos ali arrumadinhos. Ficamos, eu sei... Mas o sei resto da contigo, família mas é o que resto- tipo... Quer não. dizer, abre-se um bocadinho a porta do armário, mas depois, em vez de sair um, entra o outro para dentro do armário. Pois é. Muito interessante Às vezes isso. entra o pai e a mãe para dentro do armário. E pronto. Fica-se ali tudo ali um bocado à espera. Porque depois dizer aos outros é muito complicado. Sim. É muito complicado. Eu às vezes percebo que os jovens tenham muita vontade de que os pais olhem para eles e deem um abraço muito grande, e é isso que deveria acontecer a todos, mas
é muito complicado. Às vezes as coisas não são assim tão lineares. Que sugestões é que nós temos para pais que estão neste momento a sentir essa aflição por descobrirem Que eu tenho um filho homossexual. Sim, É perceber que o filho é a mesma pessoa. sim. A homossexualidade é mais uma característica Uhum. que o filho achou que tinha que contar, porque é uma coisa importante para ele. E tem que contar, e tem que pensar que se o filho lhes contou, é porque o filho sentiu, de alguma maneira, que queria ter abertura para poder contar. E contar com eles, como porto seguro. Uhum. Isso é o essencial. O filho não mudou nada, tá? Na sua essência continua a ser o António José, a Maria, sei lá. É a mesma pessoa. Só que a orientação sexual dele é diferente. É a única coisa. Sim. É a mesma coisa que um filho é canhoto e nós não vamos pôr o filho fora de casa porque é canhoto. Sim. Agora vamos... Mas porquê que os pais têm tanta dificuldade a aceitar isso ainda? Porque é parte toda da educação que nos deram. Nós somos todos homofóbicos. Então, não fomos educados nisto. Uhum. Mas as famílias portuguesas não mudaram? Não são já famílias mais inclusivas? Digamos que sim. Terão mudado algum bocadinho. Também não vamos dizer que não, que estamos iguais. Não, eu acho que... E há outra coisa. Às vezes os jovens têm um receio de contar aos pais. Uhum. E às vezes têm surpresas maravilhosas. Uhum. Estão ali... Quando chega a altura em que eles têm mesmo que contar, às vezes têm surpresas. E os pais são pessoas que até... Ok, isto é complicado, mas a gente vamos resolver isto tudo sozinho. Todos juntos, Sim. a família. Às vezes tem-se boas surpresas. Mas a grande maioria, não é? Nós estávamos a falar isso há bocado, são situações negativas, não é? Sim, sim. Pronto, há umas mais negativas em que vai, pronto, do estilo de pôr os filhos fora de casa. Sim. Pôr os filhos fora de casa. Que isso ainda acontece, Sim, não é? ainda acontece. Querer levar os filhos ao médico para tratar a homossexualidade, um psicólogo. E, infelizmente, há técnicos de saúde que ainda dizem que sim, que curam a homossexualidade. E são as situações mais extremas, não é? Em que o filho está em casa, mas é que não tivesse. Pronto, essas são as situações mais extremas. Há as situações em que os pais vêm realmente muito confusos, mas só o simples facto de um pai ou da mãe, ou dos dois, irem a amplos, mesmo que estejam a chorar completamente destroçados, só o simples facto de terem ido a amplos já é uma abertura. Uhum. Uhum. Porque há aqueles pais que, pura e simplesmente, Já é não o vão. primeiro passo. Exatamente. É um primeiro passo. E depois É um a partir- processo, não é? É um processo. Livrar-nos da nossa homofobia. Sim, É um mas isto é processo. um processo e leva o seu tempo. Uhum. As pessoas, isto era muito bom se a gente dissesse, ai, olha, mãe, o pai, eu sou homossexual, pronto, ainda bem, pronto. E vamos seguir com a nossa vida e tudo feliz e contente. Uhum. Mas isto é um processo. Uhum. Como eu acho que os homossexuais fazem, um processo, eles próprios, de se conhecerem Uhum. Uhum. e de aceitarem a sua homossexualidade. É E de processo. aceitar a homossexualidade dos outros também. E também. Às vezes, E a bissexualidade e a Seja transgenerismo. o que for, Exatamente, sim. exatamente, seja o que for. Sim. É um processo. E nós também temos o nosso processo. Uns mais demorado. Isto não há fórmula mágica. Era Uhum. ótimo que houvesse. Eu há tempos estive com uma mãe que me dizia, mas eu acho que ainda vou chorar muito. Uhum. Olha, perguntou-me e diz-me assim, quanto tempo é que chorou? Eu disse, mas o que é aquilo que eu chorei? Não é o tempo limite para ninguém. O tempo médio de choro. Exatamente, não é tempo médio. olha, desculpe, só pode chorar durante 6 meses. A partir daqui acabou. Exatamente, Já não pode. acabou. Choro tudo neste último dia. Exatamente, não pode ser assim. Cada pessoa tem o seu próprio processo e o seu próprio caminho a fazer. Sim. E nós temos que respeitar isso. Às vezes eu vejo situações em que as pessoas ignoram completamente aquilo que se está a passar, fazem reconhecem durante meio minuto que aquilo diz, é? Ok, então, e vamos fingir que isto nunca aconteceu. E as pessoas esquecem-se que não é que nós temos de abordar as questões, porque são questões que têm muita coisa ali envolvida, muito sofrimento, muita insegurança, e que têm de ser trabalhadas. Não é só, olha, não vou falar sobre isto, porque é assim que fica tudo bem, não é? Isso é um coming out pequenino. É um coming out em que depois o pai e a mãe volta tudo depois para dentro do armário, fecham o armário e agora nós ficamos aqui muito quietinhos, porque eu sei, o pai sabe, isso que tu sabes, e sabemos todos. Mas isto não é a vida da Não é um pessoa. caminho out a sair. Não É, um abrir coming o armário e out. espreitar. Ok, muito bem. Sim. Fechar outra vez. Fecha tudo. E às vezes sai costumo dizer bem, sai um e depois entram 3, ou Pois. 4, ou a família toda. Exatamente. E aqui dentro de casa tudo bem, mas lá fora não. Isto é uma meia aceitação. Uhum. Pois. Pronto.
tem um caminho também. A pessoa também, devagarinho, também depois consegue sair. Sim. Mas porque se nós conseguimos, e se nós já falamos com leveza e com naturalidade dos filhos, independentemente das orientações sexuais deles, as outras pessoas também conseguem. Sim. Eu estava a ler hoje no artigo do Observador, que falava um bocadinho também sobre isto, em que referiam o processo de lamentação que os pais passam às vezes com os filhos, também ligado a esta questão. Portanto, como é que era uma frase que eles diziam? Que assim que percebemos o que se está a passar é um processo de lamentação pelo filho que pensávamos e pelas ilusões e sonhos que criaram para ele. Temos de pensar no presente e amá-lo. Não gosto de usar o termo aceitar, porque significa que não se está completamente de acordo com algo e que se está num processo de aceitação. Gosto mais de dizer que é abraçar o nosso filho. Pronto, exatamente. Há outra palavra que eu por acaso também, mas sou eu, que não gosto da tolerância. Pois, eu também não. Porque tolerância, pronto, está bem, a gente tolera-os. A gente ou gosta ou não gosta, ou aceita ou não aceita, ou abraça ou não abraça. São escolhas que nós fazemos. E aí é que são as escolhas. Porque assim, o filho ou a filha é homossexual, não há escolha. É uma orientação sexual. Não há nada a aceitar. Não há nada. Está lá. Nós é que temos o poder de escolha. Ou aceitamos ou não aceitamos. Ou dizemos sim ou dizemos não. Ou abraçamos ou não abraçamos. Sim. Nós é que temos a escolha, eles não. Mas às vezes os pais projetam tanto nos filhos, não é? Que criam extensões deles próprios nos filhos. Sim, claro. Em vez de admitirem que são claro, pessoas autónomas. Autónomas e com o direito à sua vida absolutamente fora dos nossos desejos. Dos nossos desejos. Olha, eu pensei sempre achei que era uma pessoa liberal e cabeça aberta. No entanto, quando tive uma revelação que eu acho que já sabia, mas que cá está. Eu acho que soube desde muito cedo, mas não me apeteceu tocar no assunto. Pois. Normalmente também essa pergunta, não é? Será que os pais já sabem, não é? Será que eu acho que as mães, eu acho mais, não sei se os pais, mas as mães têm aquele, então quando é rapazes, a gente conhece bem os filhos. Mas eu acho que soube e depois tinha a desconfiança, mas não me apetecia falar sequer no assunto. Pode ser que sim, pode ser que não. E isto passam anos. E quando eu tive a certeza, porque era mais evidente e forçaram-me quase a fazer a pergunta, eu fiquei, não tive uma reação má, pelo menos à frente do meu filho. Não tive, claro que disse, claro, não tem problema nenhum. E não havia problema nenhum. Mas depois para trás temos que ir falar com o pai, tenho que ir falar com o irmão, tenho que falar com o resto das pessoas. Enquanto há pessoas que não têm necessidade de falar e até querem ficar quietinhas, fui ao contrário, eu tive que falar com as pessoas todas que eu conhecia. Pelo menos as mais chegadas. Pronto. Porque eu senti que se tivesse aquele núcleo, que eu chamo o meu núcleo duro, do meu lado, eu enfrentava o resto do mundo, não me fazia diferença nenhuma. Mas pronto, cá está. Este foi o meu processo. E o meu processo não é fórmula para ninguém. Claro, e as famílias são todas diferentes. As famílias, cada família é feliz à sua maneira. Exatamente. Isso é importante. Sim. Há uma questão também de às vezes é que os pais, quando descobrem, não é, questões sobre a vida dos filhos, neste caso sobre sexualidade e identidade de género, depois passam a ser vítimas de discriminação porque parece que tomam noção da discriminação toda que existe. Eu, por acaso, lembro-me quando foi no caso da minha mãe, eu lembro de uma vez dizer-me que agora de repente as coisas que as pessoas me dizem ferem-me, não é? Que agora já não estão a falar sobre os outros, agora de repente estão a falar sobre o meu filho. Sim, acontece. Porque há coisas que se ouviam, e às vezes até que nós dizemos. Que nós também dizemos, sim, já está, porque faz parte da nossa cultura. E que agora as coisas... Mas eu tenho... Pronto, eu acho que também não podemos fazer disto de cavalo de batalha. Tentar realmente que as pessoas tomem consciência das coisas, mas nós, por exemplo, lá em casa temos sempre uma abordagem muito leve das coisas e muito divertida, que não é preciso acabar agora de repente ninguém conta uma anedota. Pelo amor de Deus, somos todos crescidos. Sim, claro. E toda a gente sabe, porque dentro da nossa casa toda a gente sabe que aquilo não é ofensivo para ninguém, mas somos nós. Mas se for outra pessoa de fora a contar, já nos fere. Já nós não gostamos de ouvir. E, se calhar, há uns anos atrás,
era-me indiferente. Sim. Isso é normal. Toma-se conta da discriminação com muito mais... Porque quem está a ser discriminado são os nossos filhos. E quando toca a filhos, os pais, isso é um bocado mais complicado. Sim. Depois há aqui uma questão que é quando é no caso da identidade de género, e muitas vezes as crianças transgénero, que as coisas tomam uma proporção ainda mais problemática, porque as pessoas são tão preconceituosas justamente com as questões trans, ainda mais do que com as questões homo e lésbicas, não é? E vocês agora tiveram uma conferência há pouco tempo em que tiveram especialmente um espaço em que falaram disso, não foi? Fizemos esta conferência para comemorar o 5º aniversário da Amplos. Foi uma conferência que nos deu um trabalho, mas foi muito gratificante. Conseguimos juntar cá em Portugal várias associações do estrangeiro. Que bom. A Ampogil de Espanha, a Agedo de Itália, a Contacto de França. E depois tivemos as organizações que existem em Portugal. Tivemos a ILGA, tivemos a Redeseco, tivemos a Jano, tivemos a APF e tivemos pela primeira vez uma associação de pais. A FAP-LX. Que teve na nossa conferência pela primeira vez, porque tivemos a falar até um dos painéis era a intervenção em meio escolar, que eu acho que é extremamente importante que se comece a fazer, e a falar sobre a homossexualidade e a transexualidade, inserida na educação sexual. Mas eu não concordo que se ponha aqui num capítulo à parte. Não, quando se fala de sexualidade, a homossexualidade tem que estar metida no meio. Não é, agora vamos falar dos... Não. Porque os homossexuais fazem parte da mesma população que está a assistir. Não. Parece que são uma população à parte. Não são. Sim. São um menino que está naquela cadeira e que é igual ao outro. E falar de sexualidade implica falar de todas as sexualidades. Sim. Aliás, muitas vezes nisto, os pais normalmente, quando têm problemas e dificuldades, têm tendência por recorrer aos médicos, aos professores, e normalmente o que nós encontramos é que às vezes estas pessoas não têm a informação que é necessária para os pais poderem... Não. Há professores, e os professores que dão educação sexual muitas vezes não estão preparados para falar sobre esta temática. Não estão de todo. E como eu disse há bocado sobre os pais que ainda levam os filhos aos psicólogos. Há psicólogos que aceitam e que dizem que tratam a homossexualidade. É um técnico de saúde, não é? Sim. E os professores na escola, não é? Ainda se ouve muito aquilo dos meninos não usam cor-de-rosa, não brincam com bonecas, não é? E isso tudo reforça... Infelizmente, e na reportagem do Observador há um exemplo disso, em que o menino diz que quer uma boneca... Mas isso é para rapariga, não é coisas de rapaz. A pessoa que está ali responsável por educar diz-lhe isto, não é? Isso é errado. Quem disse isto e fala dele realmente gostar de balé, balé é para os maricas. Isto dito por uma professora, isto é gravíssimo. E é o lugar comum, não é? É o normal, mas acontece nas escolas, infelizmente. Graças a Deus já vai havendo muita gente ligada à educação e professores que estão despertos e que querem aprender. Também não podemos só dizer mal, não é? Há muitos que... Mas estávamos a falar, pus este tópico por causa da questão trans, das crianças trans, que são vítimas especialmente de discriminação que não tem a ver necessariamente com sexualidade, embora alguns mitos acabem por ser associados. Sim. Nós, quando estávamos a falar da conferência, um dos painéis que teve realmente mais impacto foi o painel da diversidade de expressão de género na infância, que foi... parecia que foi pela primeira vez que se falou nisso, com tanta abertura. Nós na Amplos temos, há uns tempos para cá, pais de crianças que não estão em conformidade com o género. Nós não sabemos, nem estamos muito preocupados o que é que a criança vai ser. Se vai ser transexual, se não vai ser. Se vai ser homossexual, se vai ser hetero. Não é isso que nos está a preocupar. A nós o que nos preocupa é que essas crianças tenham direito a ter uma infância feliz da maneira como elas querem fazer a sua infância. Claro. É só isto. Mas é muita resistência, não é? Fazer isso acontecer. E muitas vezes, por causa disso... Mas já temos um grupo de pais com muita vontade de dizer uma coisa que eu acho que é muito boa. Não quero mudar o meu filho. A sociedade é que vai ter que mudar
e não o meu filho. Isso é extremamente importante. Às vezes aparecem algumas histórias, não é, de crianças, pronto, que têm expressões de género menos normativas e que não são os colegas que são cruéis, são os pais das outras crianças é que depois Ou estão professores, ou mas então os pais, não é? os ajudantes. Pessoas que também têm filhos Auxiliares. que são incapazes de... enfim, Mas a pessoa acha que, pronto, não é o deles, é o dos outros. depois tem medo que aquilo se contagie, não é? Que a liberdade se contagie. Depois ainda tenho de educar a minha criança, que horror. Mas era ótimo e era muito bom que se começasse a fazer intervenções na escola e até a nível mais básico mesmo, de crianças mais pequenas. Sim. E isto começar a ser falado, claro, com cada idade a sua maneira de explicar as coisas, mas começasse a ser falado, para as crianças entenderem que há crianças que são diferentes, mas que não há problema nenhum. Sim. E começaste a aceitar as coisas, que é uma coisa que é... Porque se a gente começar, se a gente, por exemplo, se lembrarem daquilo do lixo, não é? Da reciclagem. Sim. Isto há uns anos ninguém fazia reciclagem. E o que é que se começou a fazer? Começou-se a falar nisso nos infantários, nas escolas. E os miúdos começaram eles a ensinar. Não deitas Exato. aí. Deitas ali. Eu ensinei a minha mãe a reciclar. Pronto. Mas, ora, se nós conseguíssemos... Com 10 anos. Exatamente. Se nós conseguíssemos que as crianças chegassem a casa e dissem, mas isso não se diz, pai. Pois. Olha, mãe, Isso é que não era. é assim. Os filhos a educar Sim. os pais. Que também é uma coisa que é bastante viável, não é? Nós aprendemos com Também os nossos acontece. filhos. Eu gosto de pensar que eduquei a minha mãe em muitas Claro, questões. claro, os meus filhos também me educaram. Sim. Não tão bem como eles queriam, mas isso. Eu acho que tive mãe, Às vezes sou rebelde. eu acho que tive sucesso. Mas às vezes é como os pais, não é? As pessoas não têm de passar um teste para ser pais, não é? Claro. Pois. E os filhos não vêm com livro de Os instruções. filhos acontecem e então há muita informação essencial que muitos pais não têm, não é? Também para mal deles próprios, não é? Também lhes causa depois muita Isso é infelicidade. uma coisa que tem a Amplos também, que é uma das funções da Amplos, é passarmos a informação. Porque às vezes o que a pessoa tem, o pai ou a mãe, é porque há uma ignorância total e as pessoas geralmente têm medo do desconhecido. Isso é uma coisa que é normal, todos nós temos medo do desconhecido. Claro. E aquilo é um desconhecido ainda mais complicado porque vai mexer com uma série de coisas. Sim. Não é? E depois, neste momento, também vivemos uma situação específica de austeridade e dificuldade. Parece que às vezes há um incentivo ainda maior para controlarmos as pessoas para caberem mais naquele moldezinho para depois arranjar um emprego. Portanto, não vamos... Sim, e as pessoas também não andam também com a cabeça tão desperta para uma série de coisas, porque andam com tanto problema. Sim, E, epá, não me tragas mais um. é verdade. É verdade. É um bocado isso. Porque, infelizmente, as cabeças das pessoas têm que estar ocupadas em trazer o ordenado ao final do mês e que chegue para dar de comer àquela gente toda que existe lá em casa. E mais um problema, não. Portanto, fica lá dentro do armário mais uns tempinhos, porque isto está complicado. Vocês não Espera até a crise passar. Exatamente, deixar a troika ir embora. emigras e depois falamos disso, não é? Vocês não têm casos de, pronto, inversos, que são pais ou mães que são LGBT e que são os filhos que têm de, não sei, um caminho out ao contrário, Sim, caminho dos out ao pais para os contrário. filhos? Sim. Por acaso já nos apareceu há uns tempos, mas nunca, nós na associação por acaso não temos. Mães ou pais. Já tive contacto, eu pessoalmente, com pessoas que estão com esse problema. Essa situação. Essa situação. Não é problema, é Não é um situação. problema. Para É uma elas, oportunidade. pois, aquilo às vezes é um bocado complicado. Pois, claro. É um bocado complicado. Mas nós na associação, por acaso, não temos. Não. Que atividades é que vocês fazem mais? Estávamos a falar dos encontros, não é? Vocês têm Fazemos os encontros mensalmente. mensalmente. Onde? Desculpe. Os Encontros encontros, onde? os encontros são em Lisboa. E fazemos também no Porto. No Porto também há um núcleo do Isto é Porto. importante para as pessoas saberem. Sim. Há um núcleo no Porto que também faz encontros. É um núcleo muito recente, mas que, pronto, que está a ganhar pernas para andar e que organiza os encontros no Porto. Fazemos atendimento para as pessoas. Temos um telemóvel, as pessoas podem ligar e marcar para irmos encontrar-nos num sítio que dê jeito à pessoa, que não dê, não interessa, ou vai ter connosco onde nós estamos, ou então já temos ido beber um café para termos uma conversa, porque as coisas na Amplos são muito informais. E somos pares. Somos um pai e uma mãe que está a ouvir outro pai e outra mãe. Não estamos ali para dizer
Não estamos a julgar ninguém. Esse é o seu caminho. Vá devagar, vai lá chegar. Os pais às vezes têm medo de serem considerados maus pais, não é? De acharem que a culpa é deles, que alguém lhes aponta isso, não é? Sim, muitas vezes acham que foi a educação que lhes deram. Isto já fui eu que fui branda demais, ou eu que não ou que fui... não fui ao contrário. Mas, pois, muitas vezes acontece, o que acontece é que os pais, quando vêm com tantas emoções ao mesmo tempo, aquilo é um turbilhão. E o que é que eu faço? Como é que eu agora vou arrumar isto aqui dentro da minha cabeça? Sim. Porque assim, quando um filho ou uma filha diz que é homossexual, a gente fica com aquilo na mão e agora como é que eu vou gerir isto? E depois temos que, pronto, damos a volta, aprende-se a gerir. E uma coisa que eu acho que é muito importante é quando nós depois vamos ganhando empoderamento, não é? Conforme vamos avançando no nosso processo, isto vai... E uma coisa que eu aprendi foi que quando me perguntam, muitas vezes acontece isso, perguntam, as pessoas encontram-nos, perguntam-nos para os filhos. E nós falamos só de um. O outro pensa que está... ou estão bem. Tem medo que façam perguntas, não é? Exatamente. Toca ali demasiado. Exatamente. E uma coisa que eu aprendi, se nós vamos falar com a pessoa e lhe vamos dizer, fulano ou fulana é homossexual, mas dizemos isto com um ar muito triste, é muito pessoroso, a pessoa do outro lado diz-nos, coitada. Pois. Se nós formos falar com a pessoa e lhe dissermos aquilo com a maior naturalidade e até com um sorriso, a pessoa do outro lado fica desarmada, já não se vem dar uma palmadinha nas costas. Sim. Nós também temos que... Mas isto também, é o que eu vos digo, faz tudo parte do processo, a gente vamos ter que aprender. Não é de 2 para amanhã que ficamos todos aí muito... a encarar as coisas. Isto era muito bom, os filhos gostavam muito que isso acontecesse, mas eu digo isso muitas vezes quando estou com jovens. Deem tempo aos pais, para os pais saírem eles do armário. Era ótimo que fosse no dia a seguir, estivéssemos todos bem, mas deem-nos tempo, porque quando vocês vão falar com os pais ou que as coisas são confrontadas, vocês já tiveram um período de amadurecimento e sentiram, bom, é agora, eu vou falar, eu vou dizer. Então, e no caso oposto, que é quando nós já temos tanto tempo aos nossos pais, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que já estão nos 30 e nos 40 e que nunca disseram nada à família, não é? Como é que depois que se fala com estes pais que já passaram, não é? Já estão num outro nível, será que há conversas que ainda dá para ter com estas pessoas? Porque depois é sempre, vou poupá-los ao sofrimento, depois já estão mais velhinhos. Pois às vezes também acontece Mas isso. estas são conversas que também são importantes ter, não é? Porque depois... São, e acabam por ser, porque a pessoa vai andar uma vida inteira ocultar uma parte que faz parte dela. Eu acho que não leva a lado nenhum. Eu percebo às vezes que as pessoas dizem, mas agora já não vale a pena. Eu acho que vale sempre a pena a gente tentar ser feliz e tentar ter uma vida desafogada, sem ter honesta, aquele peso. E depois se eu faço isto e eles percebem, às vezes o pai e a mãe até sabem. Pois. Ai, este país. Ok, então que outras atividades é que tínhamos falado de Campbell tem os livros, não é? Exatamente, a Amplos também tem uns livros que muito gentilmente nos ofereceram, porque foram escritos, um é o Saber ao Certo. Eu peço desculpa que eu nunca sei o nome das pessoas, mas eu sou péssima. Desde que não se afaste demasiado do microfone. Não foste. Foi escrito para Margarida Fonseca Santos, que nos ofereceu os direitos de autor. Fala sobre um coming out de um jovem e portanto, depois a reação do pai, da mãe, do avô. É um livro muito engraçado que foi distribuído por várias escolas. Porque é muito fácil a leitura para os jovens, é uma leitura fácil. E temos o Amar Incondicionalmente do psicólogo Henrique Pereira, que também muito gentilmente nos ofereceu o livro, que tem testemunhos dos pais da Amplos e que é como se fosse um manual. Aquilo fala de uma série de coisas, explica uma série de coisas, tira dúvidas. E é muito importante às vezes para os pais que chegam pela primeira vez a Amplos terem acesso ao livro e lerem. E percebem que
pronto, que as coisas são normais, não há volta a dar-lhe, não é preciso um drama, mas às vezes é muito importante ler aquele livro. Ok. É um livro bastante interessante e que eles, tanto um como o outro, foram uma generosidade extrema. Ok, então que outros então, para finalizar, que outros tópicos aqui ainda, alguma coisa que fica por dizer assim de importante sobre Amplos ou sobre estas famílias e estas... Olha, o que eu posso deixar para finalizar é isto mesmo, é não se fazer disto um bicho de 7 cabeças. Isto é uma característica dos nossos filhos, que nós vamos ter que realmente que abraçar. Eu sei que isto é muito complicado, às vezes até as mães e pais dos trans, para mim, na minha ótica, é um bocadinho mais complicado, porque é um filho que muda completamente, não é? Depois vira mais ou menos, sim, mas há ali alguma mudança às vezes. Sim, não é? Exato, e é mais é mais visível à sociedade. Pois, a questão essa da visibilidade exatamente, é fulcral, mais não é? visível à sociedade. Eu tenho um filho homossexual e posso estar ali quietinha, Pois. não é? Ninguém não tem nenhum treino na testa. E quando se tem um filho trans, as coisas são mais visíveis. Não é? Mais difícil de esconder, não é? Porque há uma mudança de sexo, não é? Muitas vezes, ou portanto, há uma mudança de género, pelo menos. Portanto, é mais complicado, mas eu vejo que nós temos na Amplos uma parte de pais de transexuais e são pessoas com uma coragem tão grande, que estão ali tão presentes na vida dos filhos, estão ao lado deles, que é de uma pessoa, é quase comovente. Porque são de uma entrega. Às vezes vêm carregados de dúvidas e passado uns tempos a gente vê aqueles pais a darem eles quase que o passo em frente e não, estamos aqui, isto é para ir para a frente. Tem uma generosidade tão grande que é comovente. Eu às vezes estou a assistir às reuniões de parte dos pais e fico bastante sensibilizada, porque aqueles pais são de uma coragem enorme, Claro. enorme. São um exemplo, não é? São. Mas para finalizar, o que eu dizia é: gostem dos vossos filhos. O filho é o mesmo, a filha é a mesma. Não mudou nada. Sim. É a mesma criança que vocês viram crescer. E depois é só para perguntarem o que é que nos interessa. É que eles sejam felizes. Claro. E se assumirem a sua orientação sexual os faz feliz, eu acho que na maior parte dos jovens tiram um peso de cima. Ganham asas. Não precisam andar escondidos. As coisas estão ali à frente. E a família é o porto seguro de tudo. Se a família estiver ao lado, eles enfrentam todo o tipo de discriminação que possa haver. Porque aquele porto ali é o porto seguro. E se o vosso filho teve a coragem e teve a confiança em vocês de vos confiar esta parte tão importante da vida deles, nós só temos que estar ali, ao lado, mais nada. Como a conferência se chamava, ao teu lado. E é isto que nós temos que estar sempre, ao lado deles. Que bem, que bonito. Exatamente. É uma boa nota final. Eu só queria acrescentar que sim, que nós devemos tentar envolver as pessoas à nossa volta nas questões que são essenciais para o nosso bem-estar, e que isto também se podia refletir no ativismo. Nós às vezes temos as marchas e temos eventos em que temos reivindicações que fazemos, e era tão bom que nós tivéssemos as pessoas da nossa família muitas vezes envolvidas nisto, não é? Imaginando todos os pais de todas as pessoas LGBT se aparecessem na marcha, era uma marcha que era tão bonita e tão grande. Tão grande. E que, portanto, tentem envolver... Posso lhe dizer uma coisa? Claro. Eu fui, já vou à marcha há algum tempo, não é? A primeira vez que fui, foi assim um bocadinho, não foi com receio, mas Sim. pronto, não tinha, o meu receio já estava um bocadinho arrumado. Sim. Mas foi das coisas mais bonitas, e continua a ser das coisas mais bonitas que acontecem, às vezes, é ver outros filhos, não os nossos, virem direito a nós. Nós não nos conhecemos, virem e dizerem: eu quero dar-vos um abraço. É a paga de todo o trabalho que nós fazemos durante estes anos todos. É aqueles filhos que não são os nossos, Claro. virem e olha, posso lhe dar um beijo, eu quero dar-lhe um abraço. Sabe tão bem, mas tão bem. E eu tive a sorte, ou a bênção, vai lá, chamemos-lhe assim,
na primeira vez que fui desfilar, eu desfilei com o meu filho. E foi das coisas mais bonitas que me aconteceu. Que bom. Porque fiquei contentíssima. E aposto que ele também, não é? Sim, ele não é muito de dizer as coisas, mas acho que sim. Ficou. Também quero. Agora vou exigir à minha mãe que venha comigo. Ela que venha na marcha connosco para o ano. Nós temos umas camisolas giríssimas. Uma faixa, camisolas uma faixa lindíssima. Ok. E precisamos de mães e de pais. Então, nesta nota também tão bonita, segunda nota bonita, muito obrigado por ter vindo aqui falar connosco, que este é um assunto que é tão importante, e obrigado pelo vosso trabalho de Amplos. Não, foi para as horas. Todos os pais fossem como estes pais que nós estamos aqui a falar agora, não é? Vamos lá chegar. Então vá até ao próximo programa. Obrigado por terem ficado a ouvir-nos. Adeus. Adeus.